Tiago capítulo 4, versos 1 a 10, a palavra de Deus diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Senhor Deus, nós estamos na Tua doce presença, gratos, ó Deus, pelo dia de hoje. Gratos, Senhor, porque nós tivemos a oportunidade de prestar cultos ao Senhor nesse dia, de celebrar o Teu nome, de reconhecer a Tua soberania, Teu senhorio, de reconhecer que Tu és aquele que cuida de nós, és o nosso provedor. Muito obrigado, Senhor, porque nesse dia nós tivemos a oportunidade de ouvir Tua voz por meio da palavra, de lê-la. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que tem andado conosco em todo o tempo, e agora, de uma maneira muito especial, eu peço que o Senhor nos ajude nesta noite, ó Deus, a compartilhar a Tua palavra, dando-nos, ó Deus, ousadia, intrepidez, graça, poder, autoridade, unção do Teu Santo Espírito para essa tarefa. Não apenas aquele que comunica a Tua palavra, mas peço que o Senhor também conceda graça, ó Deus, àqueles que a ouvem, para que, ó Pai, os ouvidos espirituais estejam abertos, atentos, com capacidade de discernir, com sabedoria para aplicar a Tua palavra à vida diária, Senhor, ao cotidiano. Eu oro pedindo ao Senhor que nos cerque de todos os lados com alegres cantos de livramento. Peço que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, neutralize, repreenda todo tipo de investida maligna contra a nossa vida, toda a ação do inferno, Senhor, que tenta roubar a semente da Tua palavra que é boa, a semente da Tua palavra que sempre frutifica. Senhor, que o nosso coração seja solo fértil a receber esta palavra, e que em nome de Jesus não haja resistências, ó Deus, espirituais, não haja, Senhor, nenhum tipo de impedimento, mas que antes, ó Deus, nós a recebamos com alegria, talvez, ó Deus, com constrangimento, talvez com tristeza, mas que nós recebamos a Tua palavra, Senhor, e que ela cumpra em nós tudo aquilo que o Senhor desejar, tudo aquilo que o Senhor quiser, aquilo que o Senhor designou a Tua palavra para cumprir em nós. Deus, eu peço que o Senhor abra a nossa compreensão agora em nome de Jesus. Eu peço, ó Deus, que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos espirituais para ver. Ó Deus, em nome de Jesus, eu suplico ao Senhor, Pai, que neste momento nosso coração, mente, a nossa vida inteira seja trazida cativa em obediência e submissão ao Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor cerque este ambiente por detrás e por diante, e sobre ele coloque a Tua boa mão, Senhor. Deus, por favor, a Tua palavra é poder, a Tua palavra, Senhor, transforma, ela cura, mas nós precisamos, necessitamos que o Senhor venha e sopre, fale a Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, amém. Bons e maus combates. Durante esse mês, nós tivemos por tema da nossa mensagem, ou das nossas mensagens aos domingos, o tema Vida Vitoriosa. Essa foi a temática, o assunto que tratamos.
primeiro domingo que nós tratamos do tema, a ideia foi trabalhar a vitória sobre a carne. No segundo domingo, a vitória sobre o mundo. E hoje, a vitória sobre o diabo. A Bíblia diz que existem 3 inimigos, ou 3 adversários, contra os quais nós estamos lutando: a carne, o mundo e o diabo. Hoje, através desse texto, eu queria falar sim dessa batalha contra Satanás, mas me parece impossível nós falarmos de um sem, de alguma maneira, tocarmos, ferirmos o outro assunto. Essa tríade maligna, o mundo, a carne e Satanás, andam, trabalham juntos, não dissociados, mas juntos. E embora nós vamos falar sobre essa vitória sobre Satanás, também vamos tocar nesses demais assuntos que já foram tratados de alguma maneira nos domingos que antecederam este. Então queria pedir a você que ficasse atento com a sua Bíblia aberta, porque esse é o texto que nós vamos usar e vamos buscar conhecimento aqui. Vamos seguir esse texto e eventualmente vamos voltar a alguns versos que já passamos por eles, para tentar compreender, buscar esclarecimento espiritual para a nossa vida sobre essa verdadeira batalha espiritual que nós vivemos. Porque a batalha espiritual que nós vivemos é inevitável, estamos nela. Alguns mais conscientes, outros menos, mas estamos numa batalha constante, permanente. Essa batalha espiritual que nós vivemos é uma batalha onde combates estão sendo travados constantemente. Constantemente nós estamos em combate. Não é à toa que o apóstolo Paulo por várias vezes usa a linguagem de guerra. Paulo fala sobre esta questão da guerra espiritual, da batalha espiritual, porque ela faz parte da nossa realidade cristã. Por exemplo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, Paulo diz ao seu discípulo: combate o bom combate, peleja o bom combate. E ele mesmo, no final da segunda carta, capítulo 4, vai nos dizer: combati o bom combate. Isso nos traz a compreensão que existem bons combates e existem maus combates. Existem batalhas que nós devemos travar e existem batalhas das quais nós devemos fugir. Existem batalhas que nós precisamos enfrentar e existem batalhas das quais nós devemos ser desertores mesmos, porque essas batalhas não valem a pena, não valem a pena. Bons e maus combates me parece ser aquilo que esse texto nos ensina. Combates nos quais nós deveríamos enfrentar, ou combate no qual nós deveríamos enfrentar, e combates dos quais nós deveríamos fugir. E me parece que tudo isso está dentro de um pacote maior, que é o pacote da batalha espiritual que nós enfrentamos. O verso 1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Você pode repetir? Diga: guerras e contendas que há entre vós. Pode de novo? Diga: guerras e contendas que há entre vós. Veja, o texto está nos falando que existem guerras e contendas entre nós. Aqui nós temos um exemplo do primeiro mau combate. Combate do qual nós não deveríamos entrar, não deveríamos lutar. Aquelas guerras ou batalhas ou combates que são ilegítimos. Esse é um combate ilegítimo. Combate este no qual Deus não está. Ele não entra nessa peleja conosco. Nós estamos sozinhos nela. O texto nos diz que são batalhas que nós travamos entre nós. Guerras e contendas que há entre vós. Primeiro,
O alvo dessa batalha, segundo Tiago, são relacionamentos que vão sendo desfeitos, relacionamentos que vão sendo quebrados. Esses relacionamentos fazem com que a igreja, quebrados, fazem com que a igreja se paralise. Sim, é uma igreja enferma, moribunda, uma igreja doente, uma igreja enfraquecida, exatamente porque há no meio da igreja essas divisões. Existem no meio da igreja essas rupturas, essas facções. Existe no meio da igreja esses relacionamentos que foram desfeitos, que foram quebrados. E o texto nos diz que como esse alvo da luta espiritual é o outro, nós estamos em franca desobediência às Escrituras, porque a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas a nossa luta é uma luta que se trava no nível espiritual, não no nível humano. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, que regem o mundo espiritual. A origem, diz o texto, dessa batalha entre vós, que é uma batalha ilegítima, é um mau combate. A origem dessas batalhas, diz o texto, que de onde que elas procedem? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. A origem é sempre a vaidade. A origem dessas lutas são sempre os sentimentos de arrogância, de soberba. Diz o texto ainda, verso 2: cobiçais e nada tendes, ou seja, cobiça. Invejais e nada podeis obter, inveja. O texto está nos ensinando que nós muitas vezes pedimos, mas essa oração é uma oração que vem revestida não da graça e da sabedoria de Deus, mas revestida desses sentimentos maus, nos quais Deus não tem parceria. Verso de número 4, nos fala de uma outra luta, de um outro combate, que nós deveríamos fugir dele, porque já nasce falido. Se esse combate, a guerra que há entre vós, é um combate ilegítimo, a partir do verso 4 nós já temos aqui uma experiência de um combate que já nasce falido. Verso 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tem como aumentar um pouco o meu retorno aqui só, por favor? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Veja, há um outro mau combate aqui. E esse mau combate é um combate que já nasce falido, porque é uma luta contra Deus. É uma luta contra Deus. A Bíblia diz que aquele que quer viver tentando aliar a amizade do mundo com a amizade de Deus, ele está tentando o impossível, ele está tentando ajustar o inajustável, ele está tentando fazer com que coisas que não se podem encontrar, que não se podem encaixar, se encaixem. A Bíblia diz que Deus exige exclusividade. O Espírito que Ele fez habitar em nós é um Espírito que anseia com ciúmes, ou seja, Deus não aceita uma divisão, não aceita um coração dividido. E quando nós tentamos ajustar essas duas coisas, nós estamos numa guerra. E essa guerra é contra Deus. E quando nós lutamos contra Deus, nós já entramos numa peleja falida. Veja o verso de número 6, a Bíblia diz: antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não são apenas esses infiéis que tentam ajustar a amizade do mundo com a amizade com Deus, que são, segundo o texto, os que lutam contra Deus, mas também são os soberbos.
os orgulhosos, os vaidosos, os arrogantes. Quando essas coisas estão presentes no nosso coração, a Bíblia já nos diz que nós entramos numa peleja falida, porque estamos lutando contra Deus. Às vezes nós temos algumas ações do tipo assim: bom, tudo isso que está acontecendo contra mim é o diabo que está me resistindo. Diabo nada, meu irmão. Tem muita gente sendo resistida e não é o diabo, é Deus. É só a gente verificar, é só nós fazermos uma fiscalização do coração, fazermos um autoexame. Se existe em nós orgulho, arrogância, se existe em nós soberba, vaidade, se existe em nós autoglorificação, autoexaltação, nós podemos estar entrando numa peleja falida desde o início, porque lutar contra Deus é impossível. Maus combates. Mas esse texto também nos mostra que existe um combate que é bom e necessário, e que o cristão deveria entendê-lo, o cristão deveria compreendê-lo. Que combate é esse? Necessário. O primeiro combate necessário da nossa vida cristã, verso 1 diz que é lutar contra os prazeres que militam na nossa carne. A carne faz parte de uma batalha espiritual. A luta contra a nossa natureza caída. O apóstolo Paulo diz para nós crucificarmos a nossa carne. Fui crucificado com Cristo. Essa crucificação da nossa natureza, uma luta constante, um conflito, uma guerra civil que acontece. Porque é uma guerra dentro de nós. A palavra de Deus diz que o Espírito luta, peleja, milita, batalha contra a carne, porque são opostos entre si, não se ajustam também. Se mundo e Deus não se ajustam, espírito e carne não se ajustam. É impossível. E esse conflito na vida cristã vai ser um conflito permanente. Não será um conflito que acontecerá assim, dia sim, dia não, acontecerá todos os dias. E se eu quero ter vitória sobre a minha carne, ou seja, a minha natureza pecaminosa, essa minha tendência de ir contra Deus, essa minha tendência de virar as costas para Deus, a minha tendência de abandonar a oração, a minha tendência de abandonar o princípio da palavra, a minha tendência de constantemente tentar ensurdecer a minha alma para não ouvir a voz de Deus, essa tendência precisa diariamente ser colocada na cruz. Ou seja, diariamente eu tenho que escolher viver para Deus. Diariamente eu tenho que decidir viver a minha vida para Deus. Diariamente eu preciso fazer uma escolha, a minha escolha diária, e eu prefiro que essa escolha seja matutina, porque ela pode dirigir o meu dia inteiro. É dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Meus irmãos, a Bíblia e a oração fazem parte desse contexto da vida cristã simples. Você pode repetir comigo? Diga: a vida cristã é simples, Bíblia e oração. Mas às vezes nós rejeitamos uma como a outra, e achamos que podemos viver ajustando um pouco de carne com um pouco de espírito, um pouco de Deus com um pouco do mundo, coisas inajustáveis. Impossível. A nossa luta, segundo o verso 4, é contra o mundo. Não apenas contra a carne, mas contra o mundo. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aí eu me pergunto, o que é mundo? Mundo não é a criação. Mundo não é a beleza boa da criação. Não, Deus criou o mundo e disse: é belo e bom. Não, mundo são sistemas, ou é um sistema de valores, de princípios, que jaz no maligno. Por isso não há como dissociar carne, mundo e Satanás. Mas esse princípio e valor de um sistema já caído e em queda, que tenta constantemente influenciar a minha e a sua vida.
Nós estamos estudando às terças-feiras aqui no CTC o Antigo Testamento, introdução ao Antigo Testamento. Estamos estudando, dividindo a história do povo de Deus, visitando os livros do Antigo Testamento, dando um panorama. Nas últimas aulas nós estudamos a saída do povo do Egito e como Deus leva esse povo para o deserto. Uma das razões pelas quais esse povo fica 40 anos no deserto é a desobediência. Sim, é uma das razões, mas não é apenas a razão. E no deserto Deus entrega para este povo leis e treina no deserto esse povo a viver de acordo com essas leis. Uma geração toda passa e uma nova geração que viveu esses 40 anos sob uma lei que Deus havia lhes dado no Sinai, logo que eles saem do Egito, é a geração que entra na terra da promessa. Preste atenção. Por que Deus faz isso? Porque esse povo, quando sai do Egito, eles saem carregando toda a bagagem da cultura, dos valores, dos princípios do Egito. Havia necessidade de purificação. Havia necessidade desse povo entrar num processo de purificação do coração. Purificai o coração. Limpai as mãos, mas purificai o coração. Esse povo precisava reaprender o modo como Deus queria que eles vivessem. Agora preste atenção, o que é amizade com o mundo? Ah, pastor, amizade com o mundo é eu vir na igreja e depois ir para a boate. Pode até ser. Mas é muito mais profundo que isso. Muito mais profundo que isso. Amizade com o mundo é eu me permitir viver de acordo com os princípios e os valores do Egito. Exemplo. No Egito, esse povo havia aprendido que eles deveriam confiar no seu braço, porque no Egito era assim que eles ensinavam: confiem no cavalo e no cavaleiro, confiem nas armaduras de guerra, confiem no exército, confie no seu esforço, confie na sua energia, confie na sua capacidade. No Egito, esse povo havia aprendido que o valor maior da vida não era Deus, o valor maior da vida era o resultado. O valor maior da vida não era servir a Deus, mas o valor maior da vida era produzir, era um trabalho constante e permanente. De modo que quando Moisés vai até o faraó e diz para faraó: Deus está mandando um recado para você, faraó, deixa sair meu povo, para que me preste um culto, uma celebração no deserto. Faraó diz: que servir a Deus, que prestar culto o quê? Chama os seus capatazes e diz para eles assim: ó, aumenta o trabalho desse povo, porque eles estão ociosos. Eles estão com uma ideia nova e prestar culto a Deus. Aumenta o trabalho deles. Antes a gente dava matéria-prima, agora eles que busquem o barro para fazer lá os tijolos, eles que busquem a matéria-prima. Aumenta o trabalho, porque é falta de trabalho essa ideia de ficar pensando em cultuar a Deus. No Egito, eles não tinham tempo para nada, eles não pensavam em Deus, eles pensavam apenas em si e pensavam apenas em produzir. Aí eles saem do Egito e Deus lhes dá leis, e as leis é uma nova cultura estabelecida. A lei é uma cultura de Deus que está dizendo: essa cultura que vocês receberam no Egito precisa ser quebrada, e eu preciso treinar vocês uma nova cultura. Aí Deus diz, só estou dando isso como exemplo, Deus diz: 6 dias trabalharás, e no 7º, sábado, vocês descansarão para buscar a minha presença. Aí Deus diz: de 7 em 7 anos, vocês terão o ano sabático, toda semana um dia, para me buscar integralmente. De 7 em 7 anos, um ano sabático.
ninguém planta, ninguém produz. Vocês vão comer daquilo que a terra produzir, e eu farei com que ela produza. E de 7 ciclos de ano sabático, 7 vezes 7, 49. No 50º ano, ou seja, no ano 50, será o ano do jubileu. No ano do jubileu, também não vão plantar. Se alguém perdeu a sua terra, porque passou por dificuldades financeiras e teve de entregá-la, e será restituída. Se alguém se vendeu e se tornou escravo, terá alforria. Deus começa a trabalhar aquele povo para que eles pensem, entendam de acordo com os valores de Deus e não de acordo com os valores do Egito. Entendeu a diferença de amizade do mundo com a amizade de Deus? Ou seja, são valores em que Deus rege a nossa história e a nossa vida, não de acordo com os valores que este mundo está dizendo, que são os valores que você precisa assumir para a sua vida. E olha o 50º ano, que era o ano de jubileu, que coisa legal. Porque no ano anterior, era ano sabático, de 7 em 7 anos, ano sabático. Aí quando chegava no ano 50, depois de 7 ciclos, de 7 anos sabático, tinha um ano do jubileu. Então, o povo no ano sabático e no ano seguinte, ano do jubileu, não produziriam. 2 anos para testar a fé do povo. Para Deus dizer para esse povo, ó, ou vocês confiam em mim, ou vocês confiam em si mesmos. Se vocês querem confiar em si mesmos, se virem. Se vocês querem confiar em mim, saibam que dos céus vocês terão provisão. E aí Deus diz, quando Moisés está para entregar a liderança do povo para Josué, Deus diz, através de Moisés, o seguinte: a terra que vocês passam a possuir não é como a terra do Egito. Porque na terra do Egito vocês plantavam, vocês regavam, vocês se esforçavam, vocês dependiam do sistema de irrigação que havia no Egito, que era o top da época. Vocês dependem de tudo aquilo que o Egito lhes proporcionava. Mas a terra que vocês passam a possuir não é como a terra do Egito. A terra que vocês entram agora é terra que mana leite e mel, e da chuva dos céus beberás. O que Deus está dizendo? Vocês vão ter de depender de mim. Vocês terão de depender de mim, porque eu serei o provedor de vocês. O que o mundo está dizendo para você? Abandone qualquer princípio que eleve Deus. Abandone qualquer lei que Deus deixou para você. Assuma as leis desse mundo. É assim que funciona. Se você não entrar no esquema, você se perde. Se você não entrar no esquema, você vai falir. Se você não entrar no esquema, você vai entrar num processo de decadência completa. Entra no esquema. O mundo vai o tempo inteiro dizer para você: entra no esquema. Você está me entendendo o que é o mundo? E o que é a gente nutrir amizade com o mundo? É a gente começar a negociar valores. Por fim, o texto nos diz que existe um outro inimigo, e esse inimigo é Satanás. E essa guerra que nós devemos de fato entrar, porque é necessária, é contra o diabo. Diz o texto: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Primeira necessidade que a gente tem é perceber como as estratégias de Satanás agem nesse mundo. Me parece que existem 2 estratégias malignas no mundo e que nós não damos conta delas. Nós não nos apercebemos dessa realidade. Nós estamos tão envolvidos na batalha espiritual mais rasa e básica que existe, porque para nós batalha espiritual é a gente expulsar demônio de uma pessoa possuída, do endemoniado. Meu irmão, você acha que Jesus, quando expulsava demônios, e ele o fazia de fato, e ele deixou para nós esse legado através do nome dele, mas você acha que isso era
a batalha espiritual essencial? Não, isso era a básica, do básico. A verdadeira batalha espiritual é aquela que domina a mente das pessoas e que faz com que o imaginário do mundo esteja tomado daqueles ideais, daqueles valores. Essa é a verdadeira batalha espiritual. E o que mais Satanás quer é que nós não nos apercebamos dessa realidade. Por exemplo, versos 1 e 3. 1 e 3 nos fala dos prazeres da carne. Prazeres da carne. Os prazeres que reinam na vossa carne. A palavra prazer é a palavra que dá origem ao hedonismo. É a palavra hedoneia aí, que dá origem a hedonismo. O que é o hedonismo? É um sistema filosófico que absolutiza o prazer acima de todas as coisas. O hedonismo é a absolutização do prazer. As pessoas que entendem que elas só podem ser felizes se elas viverem em toda a dimensão, em todas as possibilidades de prazer. Elas absolutizam a felicidade no prazer. Isso é o hedonismo. É a pessoa que tem como filosofia de vida, vida louca. Estou aqui de passagem, estou na banguela e sem freio. É essa a ideia. É a ideia do hedonista, do hedonismo. O hedonista, ou alguém que assumiu para si o hedonismo, e às vezes nem sabe que assumiu, é aquele que diz assim: extravasa. Extravasa. Você fica sublimando essas suas questões, extravasa. Aí você vai, procura alguém e essa pessoa diz para você: extravasa, joga tudo para o ar, eu quero é ser feliz. Isso é hedonismo. E nós às vezes não nos apercebemos disso, porque a nossa ciência está tomada de hedonismo, porque o nosso mundo está tomado de hedonismo. A absolutização do prazer acima de todas as coisas. Então você vai pedir um conselho para alguém: eu estou passando por dificuldades na minha vida conjugal, e a pessoa diz para você: você tem o direito de ser feliz. Você para. Por detrás disso o que existe? Hedonismo. Eu estou que não me aguento, eu sou jovem, e eu amo a minha namorada, ela é linda. Amém, que bom que você tem todos esses sentimentos. Se não tivesse, aí seria muito preocupante. Mas aí você pede conselho para alguém e a pessoa diz assim: por que você está se contendo? Você é jovem, tem a vida toda pela frente. Não, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que se você não se contém, é melhor que se case. Não, que casar dá problema. Você tem que experimentar primeiro. Experimenta tudo, sabe, usufrui de todos esses prazeres. Depois você resolve essas questões. E aí a gente vai ouvindo o que existe por detrás desses conselhos. Hedonismo. E o hedonismo vai entrando na vida da igreja. De modo que quando a gente diz assim: não, meu irmão, lute pelo seu casamento, você tem uma aliança. Não, minha irmã, não abra mão disso, perdoe, renuncie a alguma coisa. Entra num combate espiritual pelo seu casamento, pela sua família. Renuncie o que você tem de direitos, perdoe. Não, mas eu tenho o direito de ser feliz. Eu ouço isso o tempo inteiro: eu tenho o direito de ser feliz. E aí é difícil você dizer assim: não, antes do direito de ser feliz, você precisa cumprir as suas alianças, os seus compromissos. Eles estão acima desse direito de ser feliz, esse suposto direito de ser feliz. Sabe por quê? Suposto direito de ser feliz? Porque a Bíblia diz o seguinte: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Se você quer felicidade para a vida, não é rompendo com a lei de Deus ou com a palavra de Deus que você encontrará felicidade. Se você quer felicidade para a sua vida, é se submetendo à palavra de Deus, à vontade de Deus e ao Deus da Escritura que você encontrará felicidade. Feliz é o homem, é a mulher que teme ao Senhor e anda nos caminhos dele, não aqueles que encontram desvios. Você está me entendendo? Às vezes eu acho que não, mas você está me entendendo? O verso 4 nos fala de uma outra estratégia maligna que às vezes a gente não percebe. O hedonismo está aí. E você e eu somos o tempo inteiro confrontados com esse hedonismo, com essa absolutização do prazer. E a gente diz, não, isso é do nosso mundo. Olhe para mim aqui. Não é do nosso mundo só, não. Isso é estratégia maligna. Está influenciando a igreja. Está influenciando famílias. Está influenciando jovens. E a gente não entende que é uma batalha espiritual. Que é difícil para mim pregar sobre isso, porque é uma pregação de batalha espiritual. Não é ficar falando só do diabo, não. O diabo é sutil. O diabo, ele é cheio de artimanhas. O que ele mais quer é que a gente fique só nesse nível básico e que não entenda esse nível maior, que atua na filosofia, que atua na ciência, que atua na política, que atua na economia. Ele não quer que nós entendamos essa abrangência da batalha, ele não quer. E o verso 4 nos fala infiéis, para se referir a essa idolatria muito presente na vida do povo de Deus. Porque Tiago está falando com o povo de Deus. E que idolatria é essa? É nós encontrarmos concorrentes para Deus na nossa vida o tempo inteiro. Porque quando nós assumimos os valores do mundo, o que nós fazemos? Nós excluímos Deus. O mundo necessariamente é um modo de empurrar Deus para fora da vida da gente. Quanto mais mundo eu tenho em mim, menos de Deus. Quanto mais os valores do mundo invadem a minha vida, menos de Deus eu tenho. Porque os valores do mundo expulsam, excluem Deus. E o que é uma idolatria? O que é um idólatra? É alguém que exclui Deus da sua história. A idolatria é uma flecha que não acerta o alvo. O alvo é Deus. E essa flecha, ela é desviada pelo pecado para qualquer outro lugar menos Deus. Então nós passamos a amar outras coisas que não Deus. Mas a Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Existem critérios para isso. Agora não. O hedonismo diz assim, em parceria com a idolatria: ame-se. Você precisa se amar. Mas aonde está o amor a Deus? Não, você precisa se amar. Em relação ao meu próximo, não, você precisa primeiro se amar. Não, existem critérios aí. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Existem critérios que, uma vez ultrapassados, eles causam problemas na nossa vida. Aí a pessoa ama a si mesma, ama o seu próprio corpo acima de tudo, ama o dinheiro, e o diabo está aí trabalhando, gerando no coração do povo de Deus muitas idolatrias. E a gente preocupado com imagem de escultura. E ele rindo da nossa cara quando ele consegue implantar no meio da igreja idolatria. Tem um monte de igreja pregando o tempo inteiro prosperidade. Sabe o que é isso? É a idolatria do dinheiro. Existe uma pregação idólatra na igreja brasileira, não apenas brasileira, que é uma pregação da idolatria do dinheiro. O cara, na verdade, lá no fundo do coração, ele está orando
cheio de cobiça e de inveja, porque cobiça não é, já vou encerrar, irmãos. Cobiça não é você querer como o outro tem. Cobiça e inveja é você querer o que o outro tem. Os 10 mandamentos, decálogo, Deus diz, não cobiçarás. Mas Ele não diz assim, não cobiçarás para ter igual ao seu irmão. Não cobiçarás o que é do seu irmão. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás o campo do teu próximo. Não cobiçarás o boi do teu próximo. Ou seja, porque cobiça, inveja, que o texto nos fala aqui, é esse desejo de ter não como o outro tem, mas é o desejo de ter o que o outro tem. E nós vamos sendo tomados dessa idolatria, que é o quê? Estratégia maligna para vencer a igreja. Aí a Bíblia vem e diz assim para nós: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeira coisa, sujeição a Deus. É você, sabe, meu irmão, ouvir a palavra. Sim, vai para a Escritura, pergunta para Deus, será que o que eu estou ouvindo é bíblico? Tem que fazer isso mesmo, tem que fazer. Mas não sair simplesmente com aversão à palavra, porque ela de alguma maneira confrontou a sua vida. Sujeição é quando a gente se submete verdadeiramente a Deus, dizendo: Senhor, se é a tua voz, eu quero me submeter a ela. Humilhar-se, diz o verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhar-se é você concordar com Deus, é você obedecer ao valor que Deus está trazendo ao seu coração, é você se submeter àquela voz e dizer: Senhor, eu quero cumprir isso. Se vem do Senhor, eu quero cumprir isso na minha vida. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Faça com que Deus esteja acima de você. Faça com que os valores de Deus estejam acima dos seus valores. Faça com que a vontade de Deus suplante a sua vontade. Faça com que o temor de Deus que há no seu coração te humilhe na presença dEle, a ponto de você dizer: Senhor, eu estou aqui pronto a cumprir a tua vontade. Cumpra-se em mim o teu querer. Depois o texto nos diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a você. Meu irmão, vida de comunhão com Deus, vida de proximidade com a palavra, vida de proximidade em oração com Deus, é inevitável voltar aos mesmos assuntos. Sabe, meus irmãos, sinceramente, se nós tivéssemos vida de oração, vida de comunhão com a palavra, a gente poderia abdicar de uma série de coisas na vida da igreja. Verdade. O quanto nós trabalhamos, planejando ferramentas para trabalhar no povo de Deus, eu paro e começo a refletir. Nós só fazemos isso porque na maioria das vezes nosso povo, eu não estou generalizando nunca, não estou fazendo isso, mas nós só lemos a Bíblia aqui na igreja. Nossa vida de oração é uma vida muito rasa. Quando o pastor diz assim: irmão, você precisa ouvir a voz de Deus, a pessoa não sabe o que é ouvir a voz de Deus, porque ela nunca ouviu a voz de Deus. Sabe por que nunca ouviu a voz de Deus? Porque nunca cultivou vida de oração. E quando a gente diz assim: olha, passe lá 1 hora na presença do Senhor, 1 hora é muito. Claro, alguém que quer ter relacionamento com outra pessoa e conversa com essa pessoa 1 minuto por dia, nunca vai ter intimidade com essa pessoa, nunca vai ouvir a voz mesmo. E aí nós precisamos criar um monte de estratégia para trabalhar um povo que não se compromete.
com o básico da vida cristã, Bíblia e oração. Porque se o nosso povo tivesse diariamente Bíblia e oração na vida, haveria muitas coisas a serem completamente desfeitas na vida da igreja, abdicadas. Poderíamos viver muito mais leves e simples. Mas aí a gente precisa de muitos cursos para nos ensinar uma série de coisas. Nós precisamos de muitos eventos para tentar nos ajustar. Nós precisamos de encontro, nós precisamos de uma série de coisas. Mas precisamos por quê? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, chegai-vos a Ele, e Ele se chegará a vós outros. É esse caminho, meu irmão. É só você se aproximar dEle, porque Deus tem prazer em se aproximar de você. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Deus está dizendo, viva em arrependimento, sujeição, proximidade de Deus. Nessa proximidade que você estabelece com Deus, viva em temor e arrependimento. Abra o coração diante de Deus, confesse seus pecados. E aí, não tem o que fazer, meu irmão. É concentrar a vida cristã em Deus. Resiste o diabo só. E sabe o que ele vai fazer? Fugir de você. Pastor, minha casa está um inferno. Meu irmão, está um inferno. Sabe por quê? Porque o diabo está lá, pastor. Ele sabe por que ele está lá? Por que ele não foge? Porque não existe vida de sujeição com Deus, porque não existe vida de proximidade com a palavra, não existe vida de oração, porque não existe purificação do coração, não existe a vida de arrependimento, de temor de Deus. Não tem temor de pecar, não tem temor nenhum de pecar. E depois vem dizer, o diabo está lá em casa. Está mesmo. Não, mas eu sou crente. É crente na palavra, na fala, na vida cristã. É um ateu. Você está bravo hoje, hein, pastor? Estou, meu irmão. Estou, porque às vezes nós precisamos acordar e despertar. Aí resiste o diabo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir de você. Eu não vou precisar fazer uma oração forte assim, sai em nome de Jesus, não. Você simplesmente pode dar ordem a ele e dizer, aqui, esse lugar, a minha casa, a minha família, está sob as ordens do Todo-Poderoso. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda, mal nenhum te sucederá, porque Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Não tem essa, meu irmão. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar, mas eu quero orar por você. Sujeição aos princípios, aos valores de Deus, vida de proximidade, de comunhão com Deus, Bíblia e oração diariamente, uma vida de temor, de arrependimento, purificando o nosso coração, chorando, nos afligindo pelos nossos pecados diante do Senhor, dizendo, Senhor, me perdoa, purifica o meu coração, lava as minhas mãos, purifica a minha vida. Aí, meu irmão, não tem essa. Resiste o diabo. Quando ele vier, e ele virá, porque ele veio contra Jesus. Mas Jesus não precisou fazer nenhuma quebra de maldição. Jesus não precisou fazer nada disso. A única coisa que o Senhor Jesus fez foi dizer, está escrito, Satanás. E a Bíblia diz que o diabo deixou, o diabo saiu, o diabo fugiu.
posso orar por você? Mas eu quero que você faça alguma coisa nessa oração hoje. Eu quero pedir que você saia do seu lugar e coloque aqui, na frente do altar, simbolicamente, diante do trono da graça. Que você se ajoelhe diante do Senhor, que você se sujeite a Deus. Faz diferente hoje, meu irmão, faz diferente hoje. Se sujeite ao Senhor. Desce. Porque muitas vezes quem está te resistindo é o Deus Todo-Poderoso por causa do seu orgulho. Então desce, se humilha. Experimente se humilhar na presença do Senhor, e Ele te exaltará. Ele te exaltará. Meu irmão, experimente hoje vir aqui e receber essa oração. Só hoje. Se humilhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu reconheço que Satanás tem feito na minha vida uma bagunça. E a bagunça que ele tem feito na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, nas minhas emoções, é fruto da minha falta de comunhão contigo. Porque se eu estivesse com o Senhor, eu deveria apenas discerni-lo e resisti-lo, e ele fugiria. Ele fugiria. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Diga ao Senhor que você precisa dele, que você necessita dele. Senhor, eu quero orar pela vida, Senhor, desse povo amado do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero me comprometer em oração nesta noite pela vida da igreja do Senhor que está aqui. Quero, ó Deus, interceder, que o Teu Santo Espírito faça algo, que o Teu Santo Espírito realize em nós a obra que nós não podemos fazer em nós mesmos. Esta obra de transformação, de purificação, de libertação, de cura. Senhor, nós clamamos a Ti em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor esteja renovando em nós o anseio, o desejo pela palavra, o anseio, Senhor, de termos comunhão contigo, Deus, de fazermos do Senhor a nossa principal, a nossa primeira escolha de todos os dias, de acordarmos, ó Pai, não cheios de tarefas, mas acordarmos, Senhor, para termos tempo com o Senhor, para ouvirmos Tua voz, lermos Tua palavra, para, ó Deus, derramarmos o nosso coração na Tua presença, para sermos intercessores, para sermos usados pelo Senhor, ó Deus, no nosso quarto de escuta, no lugar da oração. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor esteja inaugurando na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, um tempo, Senhor, de novidade de vida, um tempo, Senhor, de refrigério, um tempo de renovo, um tempo, Senhor, de comunhão, um tempo de intimidade, um tempo para ouvir a Tua voz, um tempo, Senhor, para ser conduzido pelos valores da Tua palavra e ver, Senhor,
como barreiras se desfarão, como muros cairão, como oposições correrão, como o diabo fugirá. Pai, eu peço isso, eu imploro isso sobre este povo, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Introduz no nosso coração os valores do reino, os valores do céu, em nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, ó Deus, quando nós cedemos diante, ó Deus, dos valores desse mundo, quando nós cedemos, ó Pai, diante dos critérios que esse mundo nos julga, quando nós, ó Deus, queremos e amamos mais a nossa reputação do que o Senhor. E ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos a ficar firmes, a ficarmos firmes diante de todas essas oposições. É o meu pedido a Ti, Senhor, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre Ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor faça resplandecer sobre Ti o rosto, tenha misericórdia de Ti, que a graça, o amor, que a paz de Jesus, do Espírito de Deus, seja sobre a tua vida agora e por todos os dias da caminhada peregrina de cada um de nós nessa terra. Que o Senhor te guarde especialmente nessa semana, te dando sabedoria e discernimento, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe. Vamos na paz do Senhor.